Sejam bem-vindos de volta aos vídeos aqui do meu canal. Fiquei muito tempo sem postar. Prometi que ia voltar a postar no sábado, dia 6 de junho, e infelizmente eu não consegui por conta da falta de internet que tinha aqui em casa, que graças a Deus esse problema já foi resolvido. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a declaração do Bolsonaro, que disse que chora de madrugada, que acorda com preocupação e tem crises de choro. Pois bem, eu postei no meu Facebook que eu ia evitar de falar o nome dele, mas o problema é que chegamos num ponto em que mesmo que se fale o nome dele, a conclusão lógica é que o Bolsonaro ele deve renunciar. Não só pelo bem da população brasileira, que a grande maioria contrária a ele, que já não aguenta mais tudo que está acontecendo no governo dele, mas também para o bem da própria saúde dele. O cara tá a ponto de ter um infarto. O cara tem muitas discussões, muitas brigas, muitos confrontos ali dentro da própria equipe de governo dele. Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura, entra ministro, sai ministro, gente que diz que apoia ele, tentando boicotar ele dentro do governo também, e isso está deixando o cara maluco. E chega um momento na vida da gente que a gente faz alguma coisa que a gente sempre sonhou, e no caso do Bolsonaro, ele sempre sonhou em ser presidente, mas isso está levando ele à destruição. Isso está levando ele à destruição. E por mais que eu não concorde com as opiniões dele, eu não desejo a morte dele. E vejo, diante de tudo isso, que para o próprio bem dele, ele deve renunciar, ele deve pendurar a chuteira dele, porque já chegou a hora. Ou ele faz isso, ou ele vai acabar vindo a óbito, infelizmente. Se eu fosse um dos filhos dele, graças a Deus eu não sou, mas se eu fosse, né, o Eduardo, o Carlos, o Renan, o Flávio, enfim, até a menina de 12 anos, chegava para ele e falava: pai, eu sei que era sonho do senhor, eu sei que o senhor queria ser presidente da República, mas não dá. Se o senhor continuar como presidente da República, a gente vai ficar sem pai. Renuncia, pai. Se o meu pai estivesse na presidência, eu faria isso. É a vida do senhor ou a permanência do senhor na presidência da República? O que o senhor prefere? Entendeu? E isso, realmente, por mais que eu não goste dele, isso me preocupa, porque eu não desejo para ninguém, absolutamente ninguém, que a pessoa fique sem o pai. Sabe? De todos aqueles filhos dele ali, o que eu menos gosto é o Eduardo Bolsonaro. Eu não gosto do Eduardo Bolsonaro porque os discursos dele são muito odiosos. Ele fala muita besteira, mas até ele, o Eduardo Bolsonaro, deve falar isso com o pai dele, sabe? Porque ou o cara permanece e acontece a consequência dele vir a falecer, ou ele renuncia e salva a própria vida dele e livra a gente também, né, desse governo ruim que ele está fazendo, né? Porque tem muita gente que acha que é bom, tem uma coisinha ou outra ali que ele faz que pode até ser legal para algumas pessoas e tal, mas a maioria das coisas que ele vem fazendo, até tento identificar às vezes um ponto bom, sabe? Eu analiso tudo de todos os políticos, até porque para a gente concordar ou discordar de alguma coisa, a gente tem que conhecer a ideia do determinado político, seja de direita, de esquerda, de centro ou do caralho da ideologia que for, não importa. Então, para eu saber que eu discordo do sujeito, eu prestei atenção na ideia dele e não achei nenhum ponto de concordância. Às vezes eu fico até tentando achar um ponto bom no governo do Jair Bolsonaro, mas eu não consigo. Eu não consigo identificar um ponto bom. É muito raro, é muito difícil você identificar alguma coisa boa no governo dele, é muito difícil. E a grande questão aqui é essa: a maioria da população está contra ele, tem gente tentando boicotar ele dentro do próprio time dele, dentro da própria equipe dele, o tempo todo. Ele não manda nada, e isso revolta ele, porque ele sabe que ele não manda nada. Isso deixa ele muito revoltado, muito preocupado, e está levando ele a essa depressão profunda, que está gerando essas crises de choro. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu peço, até mesmo para os bolsominions, para os eleitores dele,
que façam uma reflexão sobre isso e pensem, se o cara continuar na presidência, vai acontecer o pior. Pensem nisso e transmitam isso para ele. É a vida do senhor presidente ou a permanência dele no cargo, que também não vai gerar a permanência dele no cargo, porque se ele continuar, o cara vai vir a óbito. Então, ele chegou no limite dele, né? Porque quando você tem crise de choro por conta de uma preocupação, de uma coisa que você tanto queria ser na sua vida, que não está dando certo, que não está rendendo os frutos que você esperava, e que está te gerando preocupação, e que está te gerando desgaste, e que está te gerando coisa ruim, disparada no coração, crise de choro, você identifica, cara, que chegou a hora da renúncia. Chegou a hora da renúncia. Não tem outro jeito. Ou então ele renuncia e joga na mão dos militares, como ele sempre quis fazer. Acho que a sociedade brasileira não vai concordar com isso, né? A grande maioria maçante da população brasileira é contra a volta da ditadura militar. Então é isso, né? Peçam para o mito de vocês renunciar, porque ou ele renuncia ou a vida dele se acaba. Se você concorda comigo, se você tem o mesmo pensamento que eu em relação a esse assunto que foi abordado no vídeo aqui, deixa seu like, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar a ideia, porque mesmo que eu não goste das opiniões do cara, eu sou pró-vida e eu não desejo a morte de ninguém, de ninguém. Passe esse vídeo para frente, compartilhe, quem sabe possa até chegar a ele, não sei, acho difícil porque meu canal por enquanto está pequenininho, mas a ideia é reta, o papo é reto, o papo aqui é sério. Ou o cara pendura a chuteira ou vai acontecer o pior. Então, deixe seu like aí, compartilhe, se inscreve no canal aqui na descrição. Grande abraço para todos, até a próxima e eu fui.